Continuando então o nosso programa, nós falávamos aqui da parábola de Lucas 19, versículo 11 em diante, em que Yeshua fala que o reino de Deus seria semelhante a um homem, a um certo homem nobre que partiu para uma terra remota para voltar depois. E isso reflete claramente porque Yeshua ressuscitou e foi para os céus. E o versículo seguinte, versículo 14, fala que os seus concidadãos aborreciam-no e mandaram após eles embaixadores, dizendo: não queremos que este reine sobre nós. Isso aqui reflete o endurecimento do nosso povo ali na fase apostólica da congregação, tema esse que é enfocado por Shaul HaShaliach no capítulo 11 de sua carta aos Romanos, que fala do endurecimento temporário, não definitivo, temporário do nosso povo enquanto que nação. Mas, como eu sempre digo, esse endurecimento do nosso povo, de Israel, temporário, não significa que individualmente pessoas do nosso povo não poderiam crer. Muito pelo contrário. Individualmente as pessoas continuaram crendo. Então, depois do período de endurecimento. A gente vê que até ali, em Cornélio, praticamente era somente o nosso povo que abraçava a nova aliança, essa Torá no coração, não é? E aí nós temos naquela fase ainda o grande número de sacerdotes que obedecia à fé. Mais tarde, no livro de Atos, nos é dito que milhares, dezenas de milhares de judeus creram. Então, o trabalho de Yeshua foi um trabalho fantástico, a nova aliança, a Torá no coração. É claro que a grande aceitação do nosso povo, a fé, se devia ao fato do cumprimento da Torá. Se prendia a dois fatos, na verdade. A identificação de Yeshua como o Messias e o resultado dessa aceitação de Yeshua como Messias e como Cordeiro de Deus, para doravante assegurar a remissão dos pecados do nosso povo, como também o cumprimento da Torá na sua plenitude, na maneira perfeita de ser cumprida, que se notava naquele segmento, naquele grande segmento judaico que seguiu Yeshua. Então, isto foi notório naqueles dias. Então, o endurecimento veio aí nessa fase apostólica, né? Parou aquela aceitação maciça por parte do nosso povo. Houve uma interrupção, vamos dizer assim, dessa aceitação maciça, e ali, então, começa o endurecimento temporário do nosso povo, que perdurará, de acordo com Shaul HaShaliach, capítulo 11 de Romanos, até a vinda de Mashiach. Por ocasião da vinda de Mashiach, esse endurecimento será encerrado, e o remanescente do nosso povo, os sobreviventes desta grande batalha do Armagedon, que na verdade será um juízo sobre todas as nações da terra, essa batalha que visa tirar o nosso povo de Jerusalém, expulsar o nosso povo de lá, tomar posse de Jerusalém, as nações tomando posse de Jerusalém, declarando Jerusalém uma capital de todos. Então, nesse momento, virá o Mestre Yeshua. E aí, com o reconhecimento por parte dos sobreviventes do nosso povo, o reconhecimento dele como Mashiach, diz o profeta Zacarias que chorarão amargamente como quem chora pelo primogênito. E isso nos lembra
também aquele momento quando José se identifica, se dá a conhecer a seus irmãos, aquela reação de choro, de arrependimento por parte dos irmãos de José, e semelhantemente ocorrerá na vinda de Yeshua, já no início do seu reino e no final dessa era da humanidade, com as grandes destruições que sucederão aí o Armagedon. Então, Yeshua assume ali o reino. Então, esse endurecimento está previsto aqui também, não é? Não queremos que este reine sobre nós. Lucas 19, 14. Está bem claro aqui. Né? E na sequência, na mesma parábola, diz o seguinte: e aconteceu que, voltando ele, depois de ter tomado o reino, aliás, o versículo 13 diz: e chamando os seus servos, um pouco antes dele partir para uma terra remota, distante, ele chama os seus servos ali e distribui as minas, os talentos para aqueles servos. E diz para eles, negociai até que eu venha. Então ele deixou na mão dos seus shalerim, dos seus apóstolos, o talento para trabalharem, as minas para que eles trabalhassem com aquilo ali. Até que ele voltasse, diz aqui a parábola. E até hoje isso continua, mas nós vamos ver o cumprimento disto justamente aqui em Atos, capítulo 1. Em Atos, capítulo 1, nós temos aqui o texto que a gente começou lendo no programa, verso 6, Atos 1, versículo 6. O versículo 3 fala aos quais, o 2 diz, até o dia que foi recebido em cima. Veja bem, Atos capítulo 1, versículo 2. Importantíssimo. O versículo fala até o dia em que foi recebido em cima. Recebido em cima onde? Nos céus. Eu sei que é difícil para as pessoas, é difícil para o nosso povo entender isso. Que Mashiach tenha sido recebido lá em cima. Eu sei que isso é difícil. É chocante, mas é o que está escrito. E se nós analisarmos a missão dele, o trabalho dele, tem sentido ele ser recebido lá em cima. Porque Yeshua não foi para os céus simplesmente para se assentar à direita de Deus e ficar lá esperando o tempo passar, os séculos, se bem que para Deus 1000 anos é como um dia, mas ele ficou lá sentadinho, aguardando, até que o Pai decidisse enviá-lo de volta, como Mashiach ben Davi. Não. Yeshua tinha um trabalho na sequência a se fazer. E quando nós vislumbramos, visualizamos esse trabalho que Yeshua tinha para fazer, nós entendemos por que ele tinha que ser recebido no céu e assentar-se à direita de Deus. Então, o texto diz, o verso 1 diz, fiz o primeiro tratado ao Teófilo acerca de tudo o que Yeshua começou, não só a fazer, mas a ensinar. Até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo por Ruach HaKodesh aos apóstolos que escolhera. Então, antes de Yeshua ascender aos céus, ele deu mandamentos. Ele concede o seu Ruach HaKodesh, o Ruach HaKodesh, aos seus Talmidim, aos seus Shalerim, e lhes dá mandamentos.
Então veja, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando no que respeita ao reino de Deus. Essa aparição de Yeshua depois da sua ressurreição foi muito importante. Não só para provar aos seus discípulos, aos seus talmidim, que ele era o Messias, mas também para que eles pudessem receber as instruções finais. Isso foi muito importante. E estando com eles, portanto, nesse período de 40 dias, pós-ressurreição, e estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém. Permanecei em Jerusalém. Yeshua disse para os seus apóstolos. Mas que esperassem a promessa do Pai que, disse ele, de mim ouvistes. Então, os apóstolos não deveriam ainda sair anunciando as boas novas do reino antes de receberem a promessa, o derramamento do Ruach HaKodesh. É muita coisa, é coisa maravilhosa. Nós vamos ver, por exemplo, por que o Ruach foi derramado. Teve ali algumas importantes razões por que Deus derrama o Ruach. Uma dessas razões, obviamente, era o preparo dos apóstolos. Enchê-los de Ruach HaKodesh, de poder. Outra razão, por exemplo, era que naquele dia, no dia de Shavuot, no dia de Pentecostes, Jerusalém estava recebendo judeus, israelitas, de vários lugares, de vários países, cidades, fora de Eretz Israel. Estavam todos ali reunidos em Jerusalém. Então o que acontece? Era um momento oportuno para que aquelas boas novas começassem a ser anunciadas. Era um momento oportuno. Essas pessoas de fora que ali estavam iriam levar as boas novas para as suas cidades, para as sinagogas, para o nosso povo, onde fosse que o nosso povo estivesse. Bom, nós agradecemos a sua atenção e convidamos você para estar conosco em nosso próximo programa. Shalom e muito obrigado.